Sejam bem-vindos ao programa Saúde Tal e Qual. Saúde Tal e Qual é um programa que aborda os mais diversos temas de saúde atuais. O meu nome é Lénia. O meu nome é Joaquim. Estamos aqui para o ajudar a melhorar a sua saúde, ajudá-lo a adotar melhores comportamentos de saúde. Estamos aqui para si, para a sua família e para os seus amigos. No fundo, o que nós pretendemos não é mais do que ajudá-lo a refletir, afinal de contas, o que é que eu posso fazer para ter mais saúde? Qual é que é a minha responsabilidade? Você em casa, afinal de contas, o que é que pode fazer para ter mais saúde, para ser mais saudável e, claro, ter uma melhor qualidade de vida? É verdade. Decidimos trazer um tema bem atual, a área da diabetes. Vamos falar sobre a diabetes hoje aqui consigo. E obrigada desde já à doutora Ana, que aceitou este desafio e vai-nos ajudar a falar sobre este tema consigo. A diabetes realmente é uma doença que acaba por envolver muitos portugueses e exatamente, quer para eles, quer para aqueles, acima de tudo, em termos de prevenção, ou tentar adiar ao máximo o aparecimento da diabetes, é exatamente aquilo que nós vamos tentar focar aqui nos dias, portanto, no programa de hoje. A doutora Ana? A doutora Ana Lopes da Silva é médica de Medicina Geral e Familiar, é pós-graduada em Acupuntura Médica e é diretora clínica da Global Dent em Leiria, onde exerce clínica geral e acupuntura. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço, queria agradecer o vosso convite para estar aqui. É para mim um gosto poder ajudar a esclarecer as dúvidas das pessoas lá em casa e, acima de tudo, poder promover a saúde, que no fim é o nosso bem mais precioso. Espero conseguir fazê-lo de forma clara, simples, mas objetiva. Vai conseguir, com certeza. Fala-se muito em termos de diabetes, mas afinal de contas, para quem lá está em casa, afinal de contas, o que é isto de ser diabético? Portanto, a diabetes é uma doença que é caracterizada pelo aumento dos níveis de glicose no sangue, ou seja, dos níveis de açúcar no sangue. Nestes indivíduos, a hormona responsável pela redução destes níveis de açúcar no sangue ou não está a atuar corretamente ou está a ser produzida em quantidade insuficiente. Doutora Ana, e as principais causas da diabetes? Estou a pensar as pessoas lá em casa, será que eu posso ter? O que é que me fará poder ter ou vir a ter diabetes? Existem vários tipos de diabetes, sendo que vou-me focar mais nos principais nesse caso temos a diabetes mellitus tipo 1, que também é conhecida como diabetes insulino-dependente, que habitualmente surge em crianças e jovens, normalmente ali até aos 20, 25 anos. Essa sim tem por base uma forte componente genética, ou seja, o nosso sistema imunitário ataca, por assim dizer, as células do nosso pâncreas, que são responsáveis pela produção da insulina. Depois temos a diabetes mellitus tipo 2, que é de longe o tipo mais frequente, habitualmente surge após os 40 anos, mas com os hábitos de vida de hoje em dia verifica-se um número cada vez maior de diagnósticos mais precoces, porque os estilos de vida de hoje em dia nem sempre são os mais corretos e então está-se a verificar um número cada vez maior de diabéticos tipo 2. Depois temos a diabetes estacional, que é aquela que ocorre durante a gravidez e que habitualmente desaparece quando esta termina e está relacionada com a ação de hormonas que são produzidas pela placenta e que aumentou a resistência à insulina. E uma vez que coloquei nestes diferentes tipos de diabetes, as manifestações, por assim dizer, são comuns ou diferem em relação ao tipo? As manifestações são comuns. Existe até a chamada tríade clássica de sintomas da diabetes, que é a chamada tríade dos 3 P's, da polidipsia, da polifagia e da poliúria. Portanto, polidipsia é a sede constante, o aumento da ingestão de líquidos. A polifagia é o aumento do apetite com episódios frequentes de fome, por vezes até difíceis de saciar. E depois temos a poliúria, que corresponde ao aumento do volume e da frequência urinária. Depois existem outros sintomas que podem surgir associados, como a perda de peso sem causa aparente, como a fadiga, a visão turva, também o surgimento de infecções recorrentes e a cicatrização difícil de feridas, também é muito comum. E a diabetes pode-se prevenir? Estou a ver os nossos telespectadores, se calhar um pouco assustados, tipo, o que é que eu poderei fazer? Podemos prevenir a diabetes?
Sim, claro que sim. Para prevenir a diabetes é importante atuarmos ao nível dos fatores de risco. Neste campo temos dois tipos, temos os fatores de risco que são modificáveis, ou seja, aqueles que está nas nossas mãos poder melhorar, e temos os fatores de risco não modificáveis, ou seja, aqueles que nós não conseguimos controlar. Aqui temos como exemplo a história familiar de diabetes, as crianças com peso à nascença superior a 4 kg, temos também as doenças do pâncreas, as doenças endócrinas e o sexo e a idade, sendo que aqui são as mulheres acima dos 45 anos que são as mais visadas. Depois, em termos de fatores de risco modificáveis, portanto, aqueles que nós realmente podemos fazer para melhorar. Temos a hipertensão arterial, temos o sedentarismo, o excesso de peso, a obesidade, temos ainda também... Acabou de me dar uma branca. Não tem problema. Não há problema. Portanto, em termos Na de... parte alimentar, talvez. Era os níveis de colesterol que eu ia falar e era... É normal, não há problema. o tabagismo. Sim, sim. Exato. Que já tivemos aqui, por acaso, um oncologista, o Dr. sim. Pedro, que nos falou diretamente da área do tabagismo. Sim. E é engraçado que era mesmo dos fatores mais modificáveis, não é, que poderíamos controlar melhor. E é engraçado voltá-lo e vê-lo repetido aqui noutras patologias, porque eu, vendo o telespectador, eu diria, olha, uma coisa não tem nada a ver com a outra, não é? Mas tem, doutora Ana, tem a ver. Sim, tem tudo a ver. Aliás, o tabagismo, como é de conhecimento geral, afeta imensas coisas e não traz nada de benefício, e aqui é mais uma área em que, de facto, é importante dizer não ao tabagismo. Portanto, em termos de prevenção, o que é que eu posso concluir? Que para prevenir a diabetes é importante que não fume, é importante que tenha um peso adequado, que adote um estilo de vida saudável com uma dieta equilibrada, fracionada ao longo do dia, pobre em gorduras, com restrição de doces e sal, e também é importante a prática de exercício físico, 45 a 60 minutos por dia, 4 a 5 dias por semana, idealmente seriam 7, mas se não for possível, os 4 a 5 já são muito bons. Porque efetivamente o exercício físico é fundamental na prevenção da diabetes, porque ele vai melhorar um pouco de tudo, vai ajudar a melhorar os níveis de açúcar no sangue, vai ajudar a reduzir os níveis de colesterol, vai ajudar a própria pressão arterial e depois também promove um bem-estar geral que é benéfico a qualquer pessoa. Nós não estamos a pedir que a pessoa comece a fazer a maratona todos os dias, não é isso que se pretende. Se não conseguir fazer uma caminhada com passo vigoroso, então faça ao seu ritmo, mas o importante é mesmo que faça. Portanto, temos aqui a abordar aqui aspectos essenciais em termos da prevenção, no fundo tentar retardar, principalmente para quem tem este peso hereditário, por assim dizer, de decorrer, por assim dizer, ter uma maior predisposição a vir a ter diabetes. Agora, partindo do princípio que a pessoa já é diabética, difere muito a intervenção daquilo que teve portanto, a referir aqui em relação à prevenção, difere muito para eu manter a minha diabetes controlada, em termos reais, o que é que eu tenho que fazer, por assim dizer. É assim, a adoção do estilo de vida saudável é comum a qualquer tipo de diabetes. Pronto, e não falamos só na diabetes, qualquer pessoa deve ter um estilo de vida saudável. Para além disso, para manter uma boa gestão da diabetes, é importante manter um controle rigoroso dos valores da glicémia, da pressão arterial, dos lípidos, que são as tais gorduras no sangue. Depois também é importante fazer uma vigilância periódica dos órgãos mais sensíveis, particularmente dos olhos, do rim, do coração. Depois, não deve faltar às consultas agendadas pelo seu médico assistente e deve cumprir a terapêutica tal como lhe foi prescrito. Outra coisa que também é importante é vigiar a saúde do pé do diabético. Deve mantê-lo hidratado e deve estar atento ao pé. Porquê? Porque o pé diabético é um pé com risco acrescido de infecções e deve manter-se, de facto, uma vigilância mais apertada, estando atento ao eventual surgimento de alguma ferida ou de alguma infecção no pé do diabético. A doutora Ana já começou a entrar um pouquinho aqui pela parte da medicação. Sim. Por estas consultas preconizadas para os diabéticos. Gostava que nos falasse de uma maneira mais direta sobre os tratamentos para a diabetes.
O tratamento para a diabetes varia em função do tipo de diabetes em causa. Contudo, qualquer que seja o tratamento, tem objetivos comuns, que neste caso é manter os níveis de glicose, dos tais açúcares no sangue, dentro dos parâmetros normais e prevenir as possíveis complicações da diabetes. Assim, muito resumidamente, na diabetes mellitus tipo 1, o tratamento inclui a administração de insulina, enquanto que na diabetes mellitus tipo 2, embora também se possa administrar insulina, habitualmente o tratamento passa pela toma diária de antidiabéticos orais. Portanto, o tratamento também acaba, uma vez estava aqui a falar aqui em termos das espécies, que falou aqui numa série de órgãos, se calhar as pessoas lá em casa devem estar a pensar, afinal de contas, mas porquê que afinal de contas, o que é que a diabetes tem a ver lá com os pés, tem a ver lá com a parte da visão, os próprios rins, como falou, será que poderia falar aqui tentar esmiuçar isto só aqui um bocadinho mais para as pessoas próprias pensarem, ficarem a saber afinal de contas o porquê desta ligação? A diabetes tem um impacto muito grande em todo o nosso organismo e nos vários órgãos. E, de facto, se não for bem vigiada e bem controlada, poderá desenvolver complicações, algumas delas graves. As mais frequentes são, de facto, as doenças cardiovasculares e cerebrovasculares. Aqui temos exemplo da aterosclerose, da hipertensão arterial, do AVC, do infarto agudo do miocárdio. Depois temos a neuropatia, que não é mais do que a lesão dos nervos, que é provocada pela lesão dos vasos sanguíneos que vão irrigar esses nervos. E habitualmente a neuropatia do diabético cursa com formigueiros, com dormência, com alterações da sensibilidade, particularmente nas extremidades, portanto pés e mãos. Um outro órgão que também pode ser afetado é o rim, de facto, porque um diabético pode desenvolver uma nefropatia diabética por lesão dos vasos sanguíneos do rim, que pode eventualmente evoluir para uma insuficiência renal. Outro órgão que também falei há pouco são os olhos. Por causa da retinopatia diabética, quando há lesão dos pequenos vasos da retina, se esta retinopatia não estiver bem vigiada e bem controlada, poderá, numa fase mais complicada, evoluir para uma possível cegueira. Depois temos também o caso da disfunção sexual, que também pode ocorrer nos diabéticos, também por lesão dos nervos e dos vasos sanguíneos, o aumento do risco de infecções e a dificuldade de cicatrização de feridas, como já referi, e depois temos a questão do pé diabético, que o pé do diabético pode apresentar diferentes alterações cutâneas que são devido a estas lesões que ocorrem, quer a nível nervoso, quer a nível vascular, que de facto predispõem o pé do diabético a um maior risco de infecções. E claro que numa fase assim mais avançada, depois poderá culminar numa amputação. Portanto, é importante estar debaixo de olho. Realmente, abordou aqui uma série de aspectos essenciais e que no fundo acabam por ser as áreas em que cada um deve atuar, por assim dizer, e intervir de maneira portanto, a evitar estas complicações. Há muito este conceito em termos que há aquelas complicações tipo imediatas. O facto de eu ser, por exemplo, diabético, por exemplo, esta questão do imediato, portanto, estas são, por assim dizer, estas que temos a referir são aquelas que vão ainda aparecendo e com o tempo, por assim dizer. No caso das complicações imediatas, o que é que... portanto, esta questão da hipoglicemia, o facto da pessoa, por exemplo, a hipoglicemia ou a hiperglicemia por ali fora, preocupa por muitas vezes as próprias pessoas, mas estou-me a lembrar no caso do tratamento com a insulina. Muitas das vezes a própria pessoa tem resistência a iniciar a insulina porque tem receio portanto, depois fico com o açúcar baixa muito rápido, em termos reais, o que é que poderá, por assim dizer, para descansar quem está com este tipo de tratamento, por assim dizer, quer referir a algum aspecto? É assim, antes de mais, quando é iniciado o tratamento com insulina,
habitualmente o médico acaba por fazê-lo de forma cautelosa, portanto, vigia o doente com um intervalo muito mais curto de tempo, vê como é que ele se adapta ou não à administração de insulina, muitas vezes até recorrem ao centro de saúde e administra à frente do médico e do enfermeiro para ver se está a fazer a técnica corretamente. Depois é importante, de facto, seguir todos os conselhos do seu médico, particularmente o facto de fazer uma dieta fracionada ao longo do dia é muito importante, respeitar de facto esse intervalo de tempo. O doente diabético tem mais necessidade do que as outras pessoas de fazer de facto essa dieta fracionada, precisamente para prevenir as hipoglicémias, portanto as baixas de açúcar, e o inverso também se aplica. Depois é importante ter cuidado realmente com a dieta, porque se abusar nos doces, obviamente a probabilidade de ter uma hiperglicemia é muito maior, ou se saltar alguma administração de insulina. Pronto, no fundo, se seguir todos os conselhos do seu médico, tem tudo para dar certo. Pronto. Sim. Imagino, por exemplo, que isto, colocar só aqui uma mera hipótese em relação aos nossos telespectadores, uma pessoa que é diabética, entretanto, há uma festa por ali fora, etc., e gostaria até de comer um pedaço de bolo. Em termos reais é assim, quando é que aconselha, por assim dizer, a pessoa a consumir este pedaço de bolo? Por assim dizer, seria que após a refeição, já mais no final de uma refeição, ou portanto, ou, por assim dizer, entre as refeições? O ideal seria, entre as refeições, para passar, digamos, a bomba calórica que vai ingerindo com as outras refeições, porque vai haver um aporte maior de açúcar e então convém dividir o mal pelas aldeias, como se costuma dizer. Obviamente o diabético, tal como as outras pessoas, também pode ter os seus momentos de gula, desde que regrados, e não vejo problema nenhum, desde que de facto tenha esse cuidado. Sim. Tem sido rica a nossa conversa aqui com a doutora Ana, mas ainda gostava de lhe deixar só mesmo uma pergunta muito sintética, de que alguma sugestão gostaria de dar aos nossos diabéticos, de uma maneira assim muito sintética, lá para casa, para quem nos ouve. Portanto, o doente diabético temos que ter em conta que pode ter uma vida perfeitamente normal, desde que adote um estilo de vida saudável, como aliás seria o que idealmente todos nós deveríamos ter, não é verdade? Os conselhos que eu posso dar às pessoas lá em casa, portanto, vão um bocadinho ao encontro do que já aqui foi falado, ou seja, a palavra de ordem aqui é mesmo prevenção. Prevenção da doença ou das suas complicações quando esta já está instalada, porque de facto uma diabetes bem controlada, bem vigiada, tem tudo para proporcionar um futuro risonho, portanto o importante é mesmo prevenir para não ter que remediar. Muito obrigada. Obrigado, doutora Ana. Da nossa parte e em nome da Ângelos TV, obrigado por ter estado connosco, por ter dado esta oportunidade de esclarecimento aos nossos telespectadores sobre a forma de como controlar a sua diabetes, e para quem não é diabético e tem um risco acrescido, cá está, utilizar um pouco a sugestão que a doutora Ana aqui nos deixou, em termos de manter, portanto, a vigilância, fazer a sua vigilância com o seu profissional de saúde, com o seu médico de família, no sentido de retardar o aparecimento da diabetes ou mantê-la controlada. Passamos, e uma vez que o tempo vai avançando, passávamos já antes de mais para o desafio da semana. E se nós o desafiamos, é porque na realidade nós consideramos que vocês têm capacidade, você é capaz, não são precisas grandes alterações, mas são estes pequenos pormenores, esta junção destes pequenos pormenores que a pouco e pouco se acabam por adquirir como hábitos saudáveis, sem dar a quase por ela, por assim dizer. Pegando nas palavras da doutora Ana, e se calhar deixo as 3 deixas, o 3 é sempre um número bonito e facilmente decorável. Tenha atenção à sua alimentação, exercício físico e faça as suas consultas preconizadas. Aposte na prevenção. Então, mais uma vez, caro telespectador, tenha atenção à sua alimentação, uma alimentação saudável, bons hábitos alimentares, bons hábitos também no exercício físico, e
o seu check-up de saúde, vá ao seu médico sempre que necessário e sempre que ele lhe recomendar. Da nossa parte, resta-nos agradecer a sua participação, a sua estadia aí. Antes de mais, também queremos apelar, sempre que quiser, o programa existe exatamente por si. Entre em contato connosco, já sabe, nos nossos meios habituais. Teremos todo o gosto, afinal de contas, nós queremos ir ao encontro das vossas dúvidas, das vossas necessidades. É para isso que nós estamos aqui, exatamente nesse É isso mesmo. Atreva-se, liga-nos, coloque a sua questão, não se tem que identificar, se assim não o desejar. Envie-nos um e-mail para angelestv@angelestv.pt ou ligue-nos, estaremos a contar com a sua opinião. Da nossa parte, muito obrigado. Obrigado por ter estado connosco. E foi um prazer, caro telespectador, tê-lo consigo. Obrigada, doutora Ana, mais uma vez. Obrigada. E assim terminamos esta rubrica de saúde tal e qual.